Senhor Jesus, meus queridos irmãos do canal Vencendo o Mundo, estamos aqui hoje para gravar o vídeo que nós colocamos aí, uma prévia no canal. O nosso irmão pastor Joeus, que vai estar relatando, o testemunho que ele, no ano de 2010, teve com Deus. Ele que foi arrebatado ao céu e também ao inferno. E nesta oportunidade ele vai estar contando, passando a experiência de uma forma detalhada. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Muito alegria de nós estarmos aqui. E como foi prometido, a gente está relatando com um pouquinho de detalhe, mais um pouquinho de tempo que a gente temos para estar colocando esse testemunho aí ao conhecimento de todos. Aqueles que assistirem e vocês que estão assistindo e que vão assistir, vocês coloquem o dedo no sininho para que todos os vídeos cheguem até vocês. Notifique todos as notificações, coloque aí em dias que a gente vamos estar começando o testemunho. Bom, meus irmãos, vou começar a contar a experiência do começo. Quando eu me converti, como é o sonho de todos, convertido a Cristo, quando o Senhor te escolhe para servir a Ele na sua seara, o desejo de todos os novos convertidos é que a sua família se chegue a Jesus, se converta, você tenha o testemunho de que sua família já está convertida, que já estão se preparando para o reino dos céus. E quando eu me converti, era jovem ainda, e pregava, fiz muitos cultos, fui fazer evangelismo, fiz convocações com a minha família, mas eu percebia que a minha família elas são todas idólatras, muito focada em religião, e eu via que não saía ninguém ali para Cristo, e eu pus um propósito no meu coração, falei com Deus, e comecei a orar, e fiz um grande mover de Deus na minha vida, colocando um propósito de oração e jejum. Isso foi um período de 7 anos de jejum e oração. E nesse período de 7 anos, no intervalo de 4 anos, já estava 4 anos já esse propósito, o meu pai, ele era militar, e ele foi diagnosticado com câncer na próstata, e os médicos do hospital militar despachou eles, desenganou e mandou para casa. E aí eu fiquei sabendo aqui que ele morava em Salvador, e eu, numa Santa Ceia, eu comecei a orar e pedir a Deus, para Deus visitá-lo, para Deus curar, e chorei perante o Senhor. E quando foi na semana seguinte, eu recebi outra notícia que ele tinha voltado ao médico, fez toda uma bateria de exames e já não encontraram mais câncer. Ele tinha sido curado. Através do propósito. Através do propósito. E levou novamente para fazer a segunda bateria de exames e não constou nada. Ele estava curado, se restabeleceu, tocou a sua vida normal, e eu fiquei aqui fazendo a obra de Deus e cumprindo com o meu propósito. Quando foi em 2007, se completou os 7 anos de propósito que eu fiz com Deus. Então eu viajei, planejei a viagem para Salvador e viajei.
E tomei o avião, e dentro do avião eu tive uma experiência também tremenda nesse período, dentro desse propósito, dentro desse desenrolar. E aí, dentro do avião, eu fui no banheiro, e quando eu cheguei, que me olhei no espelho, esse ouvido esquerdo tinha estourado. E começou a jorrar sangue, e eu pegava papel, toalha ali no banheiro do avião, e secando, jogando no balde de lixo. E eu fiquei horas ali, mais de uma hora, e a aeromoça ficou preocupada e começou a bater na porta do banheiro. Senhor, tá tudo bem? Você tá bem? Você tá passando mal? Por estar ali tantas horas, né? E aí eu falei para ela, não, tá tudo bem, porque ela não ia entender, ninguém ali ia entender. Então eu amenizei a situação, falando, não, pode ficar tranquila, tá tudo bem, tal. Aí Deus pôs as mãos ali e cessou essa hemorragia no ouvido. Eu lavei com papel molhado, sequei novamente, retornei e vim tomar minha cadeira. E seguimos viagem, e quando eu cheguei próximo de Salvador, que o avião quando chega em Salvador, ele anda por cima do mar e até vai baixando ali para chegar perto do aeroporto para pousar. E quando eu cheguei, que o avião aterrissou, a gente descemos dali e fomos pegar cada um a sua bagagem e tal. E saí do aeroporto, o meu cunhado estava esperando, e fomos para a casa dele. Mas eu vi aquele clima, somente a quem vive a experiência, eu estava em jejum, em oração, o propósito era jejum, era oração. E Salvador, a capital de Salvador, ela é idêntica a um local da África, qualquer país da África. Ali em Salvador é muito oprimido, é muita idolatria. E eu me sentia ali como se estivesse flutuando. E o adversário, eu sei que era o nosso adversário, o diabo, que não estava gostando, não estava nada satisfeito com o propósito que eu estava selado com Deus, e ele estava furioso, buscando de alguma forma algo para poder interferir e atravessar para que não acontecesse aquilo que a gente planeja com Deus. Então, eu cheguei ali, no mesmo dia que eu cheguei ali, lembro como hoje, eu fui convidado para um culto. E ali eu comecei a minha atividade espiritual naquele lugar, naquela cidade, e fui pregar num culto de ar livre. Eu me lembro que se converteu muitas pessoas, e caiu também possessas muitas pessoas, que ali é um lugar que, se você estiver realmente dentro do propósito em que Deus requer, aí aquelas pessoas que estiver presa, que estiver possessa, elas vão se manifestar e Deus vai libertar. E eu voltei muito contente porque pessoas foram libertas, pessoas receberam Jesus como Salvador, e eu voltei para casa contente, orei a Deus, agradeci a Deus. E no outro dia foi sequência, foi 30 dias quando eu viajava para lá, era sempre 30 dias, e 30 dias de propósito, 30 dias de obra para Deus. E fui pregando nos cultos, preguei muitas vezes em Salvador, me lembro como hoje também, não lembro a data, mas foi um dia de quarta-feira, no mês de março de 2007,
que eu preguei num culto de jovem, fui convidado para pregar num culto de jovem lá em Salvador também. O bairro, eu lembro, foi na bairro da Pituba, e foi num espaço muito grande, o salão era grande, não sei se era salão de algum evento, de festa, mas muito grande, e ainda ficou muita gente para fora. E ali foi 400 pessoas que foi colhida por Jesus. Jesus trouxe para si. E eu vim para a cidade do interior do estado baiano e pregando todos os dias e pessoas se convertendo. E foi passando os dias ali do mês de março e já estava quase no fim. Dia 25, aí eu comecei a clamar a Deus. Comecei a falar com Deus. Senhor, tantas almas que se converteram, tantas vidas que veio para Jesus, e da minha família nenhuma, até agora nenhuma. Dia 25, faltava 5 dias, e Deus veio me dar um sinal, faltando 2 dias. Se converteu 8 pessoas da minha família. 8 pessoas. E eu tinha um desejo também, que eu tenho um irmão, que ele é o terceiro, né, de 6 irmãos, 7 irmãos que a gente temos, 7 comigo, e ele é pai de terreiro, ele tem santos de Umbanda. E eu tinha esse desejo no meu coração, falava com Deus, que eu tinha que falar com ele frente a frente, mas todas as vezes que eu ia lá, ele dava um jeitinho, ele fugia. Sempre fugia, sempre fugindo. E eu falando para Deus. E nesse dia, nessa oportunidade, no último dia, o voo estava marcado para 4 da tarde. E eu falei para Deus, orei na madrugada, levantei e falei: Senhor, prepara hoje o encontro com esse meu irmão. E eu falei para ele, mandei uma sobrinha falar para ele, para que ele viesse falar comigo. Eu até despedi que eu estava vindo para cá. E ele fugia de todo lado, falava que vinha, mas não vinha. E quando eu acordei no dia de vir embora, aí Deus falou: vai lá. Eu fui na casa dele. Ele mora numa casa muito espaçosa. Ele estava sentado na mesa para tomar café, e eu sentei de frente com ele. Ele na ponta da mesa e eu também na ponta, olhando para ele. Eu fixei os olhos nele e comecei a falar. E ele falava para mim que conhecia a Bíblia. Eu falei: então é muito bom, vai ser muito bom, porque você conhece, vai ser fácil da gente começar a falar de Deus. Aí, mas nada disso, a gente sabemos que é tudo estratégia do inimigo, querendo tirar nós do foco. E quando eu fixei os olhos nele, ele caiu, a cadeira para um lado e ele para outro. E aí veio aquele desespero, a esposa dele, os filhos, o que foi que aconteceu? E eu: calma, fica tranquila, precisa alvoroço. Fui lá em nome de Jesus por seu demônio. Ele levantou, e aí eu falei para ele. Ele não falava mais nada para mim. Eu falei para ele: tá vendo aí, ó, o Deus que você disse que serve é fraco. Vendo como ele não pode lhe proteger, como ele não pode te salvar? Você tá vendo aí? Então fica assim, ó, eu vim trazer o Evangelho da vida para que você receba. Mas você disse que não quer, está resistindo, então eu vou embora, estou indo embora, estou despedindo de você, seguindo viagem, mas fique sabendo de uma coisa, que a partir de hoje você não é mais inocente. Você conhece a verdade agora. E despediu e vim embora. Tomei o avião, vim embora para São Paulo e continuei a minha vida normal, tocando a minha vida normal. E quando foi em 2010,
no dia que completou-se 3 anos que eu tinha saído de lá, 3 anos, no dia 23 de março, aí veio a notícia que o meu pai tinha falecido. O último dia, 23, voltando um pouquinho, eu tinha falado para ele, insistido mais uma vez. E ele falou para mim, acho que a gente não vamos mais se ver, porque eu já estou nessa idade. Aí eu falei para ele, a gente não vamos se ver porque o Senhor não recebeu a Jesus Cristo. O Senhor não deu ouvido à oportunidade que Jesus te deu, está te dando. E aí a gente se despediu, vim embora. E quando foi dia 23 de março de 2010, eu recebi a notícia, um dia de segunda-feira, que ele tinha falecido. E aí, nesse dia de segunda-feira, mesmo dia, quando foi à noite, eu estava em oração, na minha cama. E aí depois de 2, quase chegando a 3 horas de oração, eu comecei a sentir a morte. A morte se aproximou de mim, Deus permitiu, e eu, quando eu vi que a morte estava tomando dos meus pés para cima, eu subi para cima da cama. E ali eu fui subir e começando a orar, e a minha voz foi desfalecendo, eu vi o meu semblante apagando, e aí meu espírito foi saindo do corpo. Quando saiu do corpo, que eu vi o meu corpo estendido na cama, que eu saí um pouquinho, veio um ser de branco e me tomou. Tomou e a gente fomos embora. Não subimos, descemos, fomos descendo, um caminho muito escabroso, cheio de tranqueira, cheio de empecilho, cheio de barranco, e descemos, e quando chegamos em certo ponto, aí nos deparamos com um portão preto grande, e esse ser de branco tocou com o dedo e o portão abriu. E era mais escuro do que você possa imaginar, mais preto que você possa imaginar, você não enxergava nada. E quando esse ser, que depois é que eu vi saber que era Jesus, ele entrou, aí clareou tudo. E aí eu me deparei no primeiro lugar que a gente entramos, um espaço enorme, e me deparei com um cantor chamado Cazuza, cantor do mundo. E eu vi eles porque eu via em jornais, eu conhecia através da mídia. E eu perguntei, é fulano, é Cazuza? E Jesus falou, é ele. Eu falei, por que ele está aqui? Porque ele blasfemou contra o Espírito. E aí a gente seguimos, começamos a entrar. Um salão muito grande, um espaço muito grande. Eu entrei, Deus fez-me entrar num salão muito grande. Esse salão era muito extenso. E eu via, quando entramos, que clareou, eu vi uma pessoa sentada em um banquinho de madeira, sentado à distância. E eu fui me aproximando junto com o Senhor. E quando eu cheguei próximo, essa pessoa com a cabeça baixa, era o meu pai. Como eu estou vendo aqui você, eu vi ele Seu frente a frente. Pai, né? Meu próprio pai. E ele levantou a cabeça quando eu me aproximei a menos de 1 metro, e ele falou para mim assim, ó. Falou para mim com a voz nítida:
se eu soubesse, tinha ouvido o que você falou, mas agora é tarde. E aí, a gente fomos tirados dali, eu fui tirado dali e fui para outro espaço, lá dentro do inferno, como se fosse uma rodovia. Nessa rodovia tinha também aqui tinha a calçada de pedestre, e meu pai começou a andar na minha frente e eu ia seguindo ele. E aqui na calçada estava cheio de saco preto de silício, saco de lixo preto, queimando, todos queimando, fumaçando, saindo fumaça. E fomos seguindo e caminhamos muitos metros. E quando chegou no final, era uma praça. E ali tinha o último saco. O meu pai chegou, rasgou com as mãos aquele saco. E ali eu vi que tinha corpos humanos cortados, como se corta um frango, um pedaço, e estava queimando aquela carne queimando e a fumaça subindo. E a pessoa viva. A pessoa sentindo a dor. A pessoa sentindo. E aí ele falou para mim, apontou para o saco e falou assim: eu estou nessa condição. Desapareceu essa visão. O Senhor me levou a outra visão com ele de novo, em um lugar, ele em cima de um trilho de trem, aceso, vermelho, como um ferro que você coloca aí num calor de 100, 150 graus, que ele envermelha. Ele em cima pulando, gritando, e do lado direito, abismo, e do lado esquerdo, abismo. Quando eu me aproximei dele daqui, a um metro mais ou menos, ele caiu lá dentro. Do abismo. Pronto, cessou a visão com meu pai ali. Mas foi a primeira pessoa, a segunda pessoa que eu vi lá, e o propósito do Senhor, e me levar até lá, para me ver e testificar que realmente aquele que tinha rejeitado Jesus, ou aquele que estava dentro do propósito que eu fiz com ele, se perdeu porque ele rejeitou. Ele não quis, ele abriu mão da salvação. Então eu vi o meu pai, não foi ninguém que me falou, não foi alguém que Deus usou para falar comigo. Eu vi lá. E aí o Senhor começou a me mostrar, descendo para baixo, num outro espaço que era muito grande, e o Senhor começou a me mostrar as pessoas que eu evangelizei nos hospitais. Todas elas. Aquelas que eu não lembrava, veio toda a memória. Aquelas pessoas que estavam nas macas, as pessoas que eu tive a oportunidade de muitas vezes de visitar na UTI, ali ligado nos aparelhos e sem vida, como a tia da minha esposa. Eu contemplei aquelas pessoas ali, mas a que mais me marcou, que até hoje eu lembro e não sai da minha memória, foi um senhor de uns 43 anos, que eu evangelizei ele lá no Hospital das Clínicas, no corredor muito grande, muito extenso. Ele estava a primeira maca aqui do lado esquerdo, e do lado direito também tinha. Nós tínhamos que seguir pela esquerda, orando, evangelizando, acompanhado com um casal de médicos, e ele ia explicando a situação, a enfermidade que a pessoa tinha, né? E a situação que ele estava também. Tanto que eles falaram, esse senhor aqui tem 2 horas de vida. E ele estava com o olho fechado, e eu orei por ele e falei: Senhor, se eu quer receber Jesus como seu Salvador, ele pode lhe tirar daí,
E ele abriu o olho e olhou para mim e falou que eu prefiro morrer do que querer esse Jesus seu. E eu respondi para ele, então o senhor vai morrer mesmo. E seguimos em frente. E fomos lá até no final do corredor, viemos pela direita, quando chegou já tinha dado prazo, tinha passado do prazo de 2 horas e já tinha falecido mesmo. Do jeitinho que o médico falou, ele da maneira. faleceu. E aí eu vi essa pessoa. Foi dos que eu evangelizei no hospital, foi o que eu vi, o que o senhor me mostrou primeiramente. Eu vi como se estivesse naquele dia, olhando para ele, eu vi ele lá naquela máquina no Hospital das Clínicas. Sofrendo, viu? E sendo martirizado ali no inferno. Eu vi os meus avós materno, que rejeitou Jesus também, porque naquela época também já a minha tia era uma evangelista, e ela era uma mulher de Deus, e ela levou o evangelho para todos ali naquele lugar. E a minha avó materna nunca quis, rejeitou. O meu avô também morreu e não recebeu Jesus como Salvador. E eu vi ali naquele lugar também sofrendo. Todos sofrendo. E todos, quando ele vê Jesus, todos estão lá, todos estão lá. Quando ele vê Jesus, ele começa a apelar, fazer apelos. Só menos o meu pai, que eu não vi essa manifestação. Mas os outros tudo, aquele espaço de pessoas onde estão sofrendo, quando Jesus entra, eles vêm desesperado, pedindo socorro. Me tire daqui. Jesus fala, agora é tarde. E com a mão do Senhor Jesus, quando ele ergue as mãos, é como se você empurrasse. E eles voltam tudo para trás. E aí fomos para o terceiro, descemos para o terceiro lá, a bomba gira, numa panela muito grande, cheia de corpos, e mexendo, e com as roupas rodadas, roupas vermelhas rodadas, e quando a gente se aproximou, ela dava muitas gargalhadas. Era grande o caldeirão que ela... Muito grande, não dá nem para você mensurar o tamanho, o espaço que ele toma. E ela dando gargalhada e mexendo aqueles corpos cortados ali dentro. Então, vi a bombagira dando gargalhada e as pessoas sofrendo. Pessoas, eu cheguei a ver, o Senhor me levou lá para ver pessoas que eu convivi com elas aqui. Na sua grande maioria, com um pouquinho de exceção, eram todas as pessoas que eu me deparei com elas aqui. O senhor teve algum contato, né? Algum evangelizou? Isso. Eu falei de Jesus, que falei de Jesus, que chamei ela para vir para Jesus, que estava no leito, a outra oportunidade era Jesus, eles não quiseram. E aí por diante. Quando o Senhor me mostrou todos os meus familiares que eu conheci aqui, que foi os meus contemporâneos, que viveu na minha época, eu alcancei eles ainda. Então, foi todos eles, o Senhor me mostrou em sofrimento. Em sofrimento, de todos pedindo socorro. Todas elas pedindo socorro para sair de lá. É onde a gente estamos pregando o tempo todo, alertando que as pessoas aqui não estão dando ouvido, as pessoas aqui não dão importância, as pessoas aqui não estão analisando, não está também dando prioridade, né, a sua alma ser salva, a sua alma ser segura, a sua alma ser trazida para Jesus, colocada nas mãos do Senhor Jesus, para poder eles estar tranquilo, para estar administrando a sua vida tranquila. As pessoas não se preocupam hoje, não há esse incômodo neles, eles estão levando a vida como quer, mas sem preocupação nenhuma. Exatamente.
vai vir após a vida. Exatamente, mas a gente prega com toda a veemência, com todo o coração, é porque você vê lá que a situação de quem está lá não tem mais jeito. Não tem para onde ir. Para onde correr, né? Não tem para quem reclamar. Não adianta também reclamar. Gritar também não tem nenhuma importância. Então, é por isso que a gente pregamos com o coração. Porque você já viveu, você já teve a experiência. E o Senhor me permitiu que fosse lá para que essa experiência fosse marcante na minha vida. E descemos para o quarto, e chegou no quarto andar, eu fiquei, uma coisa também que ficou marcada nessa passagem que eu fui no inferno, onde eu vi somente a multidão de homens de paletó. Muito, que eu perdi, você não conseguia ver o fim. Milhões, né? Milhões de pessoas. E ali eu pensei comigo, deve ser empresário, deve ser político que está aqui porque não quer Jesus mesmo, vai sem Jesus. E Jesus Cristo corrigiu o meu pensamento, dizendo: não é o que você está pensando, que são todos pastores, que pastoreou a si mesmo e por isso estão aqui. E aí, no espaço de tempo, ele falou: e muitos são os que vão vir ainda para cá. Aí você vive a experiência e aí você começa a chegar aqui na Terra de novo, como eu estou vivendo hoje, desde 2010 até hoje. Daqui a 11 anos já, né? E a gente vamos vendo o que o Senhor falou, a gente olhamos para aquelas pessoas que querem somente o nome de pastor, tomando o título para si, né? Só para que você chame ele de pastor, só que você conheça ele como pastor, ele seja renomado como pastor. Aí eu fico olhando o que Jesus falou. E essas pessoas, ela não retorna mais. Ela não vem para a humildade, para a simplicidade, não vem para a convenção. Ela toma isso como exaltação. Cauterizou a mente. Não vem mais o arrependimento. Porque pastoreado é chamado. Pastoreado é chamado. Se você não tem chamado, não vá não. Porque você vai pegar uma responsabilidade que você não vai dar conta. Chamado de pastor é uma responsabilidade que você tem que viver, doar a sua vida para as almas. Ao Senhor Jesus. Porque ele diz que o verdadeiro pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então eu vi aquilo lá, eu tenho uma profunda tristeza. Quando eu vejo o ser humano se condenando, tomando a condenação para si. Não vendo a responsabilidade. A obra de Deus é responsabilidade. E tem, né? Todo mundo tem seu espaço. Todo mundo tem seu chamado, né? Sua responsabilidade. Agora, no ministério. Nós temos que observar que quem é chamado para ministério, ele é escolhido. Não é o homem que promove. Não é o homem que te dá o nome, o título, o cargo, né? É Deus. O homem que dá o aval para você vir exercer o ministério. Deus tem um chamado na sua vida. E quando isso acontece, você não tem para onde fugir. Você tem que exercer. E quando é chamado, você te dispõe e todos os propósitos, todos os encargos, você consegue desenrolar. Porque Deus dá a condição, né? Condição. Pelo chamado, pela exatamente. E você porque foi Ele mesmo que colocou, né? Exatamente. A responsabilidade. Então, eu vi isso lá. E vi no quinto, descemos, o que mais para a gente, se for contar detalhadamente, nós vamos aí para 2, 3 horas. Mas eu vi no quinto, descendo, a mesa da reunião do diabo. Ele tem, as pessoas pensam que o diabo é somente um nome, é somente algo figurativo ali, e não tem
um conhecimento. Você tem que conhecer o diabo e a artimanha dele, para você conseguir combater. Como é que você vai combater o adversário se você não tem o conhecimento dele? Tem pessoas aí que dizem que servem a Deus, que não falam nem no nome do diabo porque tem medo. Você tem medo do diabo? As pernas, se fala no diabo, está tremendo. Se falar também não dorme à noite. E aí, o diabo numa mesa muito grande, toda preta, e ele lá na cabeceira, e ele fazendo a reunião dele com os ministros dele, porque o diabo ele governa comparando assim como um governo. E tem pessoas que acham que o diabo é desorganizado, né, irmão? Eles que pensam. Que é desorganizado. Eles pensam. Desorganizado é ele que está pensando que é assim. Mas o diabo ele é muito organizado e ele não, viu? Naquilo que ele faz, ele não falha. E também ele estava cobrando daqueles que ele exaltou, colocou ele naquela posição, cobrando deles resultado, daqueles ministros dele. Ou seja, investiu algo e ele estava cobrando resposta. Que ele não dá moleza. Perdida, né? Ele não dá moleza. Ele fala, olha, você não está, viu, dando resultado. Eu vou castigar você. Vou colocar você no castigo. E falando com toda a autoridade, e todos ali, os demônios, todos obedecendo a ele. Então, as pessoas pensam que o diabo é algo que eles imaginam que somente uma figura, algo que não incomoda. Né? O diabo, ele é o príncipe desses séculos. Diz a Bíblia. Então Deus permitiu que ele organizasse tudo aqui que é material. Eu sempre falo, o diabo, ele, para executar sua obra, ele não vai vir pessoalmente. Dificilmente é casual. Eu já tive uma experiência que ele veio. Mas na sua obra, aqui na Terra, de forma geral, ele usa demônio, mas o demônio tem que entrar em alguém para operar o que ele quer. No caso, homicídio, suicídio, estupro, esquartejamento, enforcamento. Tudo que você imaginar. E quem é que ele vai usar? As pessoas que estão fora de Cristo, que são a maioria. Que é esmagadora. Esmagadora. Então, o diabo estava bravo, cobrando daqueles demônios que ele não estava fazendo aquilo que ele tinha determinado a fazer. O demônio do trânsito, você não está matando ninguém, você não está fazendo ter acidentes fatais. Não, e algum falar, não, porque quando eu me aproximo, tem algum crente que serve ao homem de branco, que está orando, ergue a mão, e a gente tem que, o fogo vem, a gente tem que sair. Então cada um dando as suas... É por isso que também as estatísticas mostram que por dia morre um motoqueiro. Por minuto, na verdade, por dia, por minuto, morre um motoqueiro. Sim. As estatísticas mostram. E a gente que temos que, como obrigação, a gente ser participante do mundo espiritual, a gente sabe que essa é a missão. Isso é um demônio que está atuando. Então eu estive naquele lugar ali e vi o diabo fazendo a reunião e cobrando duramente desses ministros dele que eles tinham que dar resultado. Se não desse, eles iam ser punidos. Ia ser cobrado, né? No sexto, eu vi as pessoas, eu sou mais antigo, e conheci o rei do rock, Elvis Presley. E se você pesquisar, estudar um pouquinho sobre a vida do Elvis Presley nasceu no berço evangélico. E louvava na igreja, cantava. Era um talento que era desde muito novo, né? Inclusive até gravou naquele tempo compacto com 2 louvores. Mas quando chegou aos 17, 18 anos, na sua adolescência, o diabo entrou na vida dele e colocou um propósito, um negócio muito alto.
E ele abraçou e a fama veio. De uma forma estrondosa, né? Ele foi proclamado como rei desse movimento, né? E quando foi quase no fim da sua carreira, ele começou a gravar música gospel, né? Sim. Hinos da harpa, né? Inclusive. Louvores. E as pessoas que não têm conhecimento, meus queridos, a gente temos que ter a visão espiritual aberta. Dizia que Elvis Presley estava voltando para Jesus, que Elvis Presley está retornando ao berço. E quando ele morreu em 77, aí todo mundo falou: Deus recolheu o seu servo. Deus veio buscar o seu filho. Elvis Presley está com o Senhor. Mas eu nunca engoli isso. Quem tem os olhos abertos, os crentes que estão com os olhos abertos espirituais, nunca engoliu isso. Sabe por quê? Eu vi também uma época, acho que faltando, segundo aí as informações, o Elvis Presley estava já se afundando aí nas drogas, estava já uma situação bem delicada, e Deus usou o evangelista Billy Graham para ir a um show dele lá nos camarins e pregar para ele. Falar para ele, avisar para ele que Deus mandou dizer que o tempo é agora de você retornar. Deus está falando para você retornar agora, o tempo é agora. E falou: essa é a última oportunidade. E ele respondeu para o evangelista dizendo: um dia eu volto. Ele falou: o dia é hoje. E ele não quis voltar daquele dia. E aí, meses depois, não foi nem um ano, e ele foi embora. E aí veio a notícia: Elvis Presley foi para Jesus, Jesus recolheu seu servo. Então as pessoas pensam que salvação é assim fácil, é a brincadeirinha. Ou então porque é do jeito que as pessoas falam, do jeito que as pessoas programam, do jeito que eles querem. Deus falou que não tem como você servir a dois deuses. Tem que se decidir para um. Então eu vi Elvis Presley. Lá eu vi. Como se ele estivesse lá dentro no inferno, como se estivesse lá num show em Dallas, como ele fazia ali prolongados shows, temporada, né? Sim. Temporadas ali. E ele estava ali como se estivesse num palco e terminando o show, e uma multidão de pessoas formada em fila e vinham até ele, né? Porque aqui no mundo para às vezes receber um autógrafo, né? Tirar uma foto com ele. Mas lá no inferno eu vi ele fazendo gestos e falando palavrão para essas pessoas, e dava tapa, e essas pessoas iam caindo assim no abismo. Todas, desde a primeira da fila até a última. Depois da última que ele jogou lá dentro, ele fez assim, como se estivesse terminando o show. Aí voltou de costas e caiu também dentro do buraco. Então, Deus me deu essa visão, eu não tenho dúvida, posso dizer para você que eu vi ele lá. Que o Elvis Presley. O Elvis Presley está lá. Por último, o sétimo, a gente descemos para lá. E eu vi meu tio, o tio que eu tinha muita aproximação dele. Ele era muito fumante. Eu vi o espaço dos fumantes lá, todos que fumam. Estão nesse lugar. Que o fumo leva, esse ministério do diabo, do tabaco, do fumo, estava nesse espaço lá, todos. E meu tio estava lá.
quando eu vi ele como se estivesse vendo a você aqui, e ele estava lá e ele estava muito desesperado, e cansado. Meu filho, eu estou cansado. Ele falou para o senhor. Estou cansado. E eu vejo que isso aí é as consequências de quem fuma realmente. Como ele estava eu era moleque ainda, jovem, e eu falava para ele: tio, para de fumar, recebe Jesus. Não, mas eu não consigo. Eu tenho 30, 40 anos, eu não sei quanto, não lembro mais que ele falava. Eu fumo desde de pequeno, não consigo não. Falei: Jesus, se você receber Jesus, Jesus ele te dá condição, força para você sair. Mas ele não saiu. E ele estava lá. Saindo de lá, o Senhor nos conduzimos, ali saímos na porta, no portão novamente, e começamos a subir. Começamos a subir. Chegou lá, o Senhor entrou pela portinha branca, eu entrei também e comecei a contemplar as coisas de lá. Aí ali quando você entrou naquela porta, você apaga tudo que você viveu aqui. Você não é mais você. Você não é mais você. Esse você saiu. Você se sente outro. É uma alegria que você não dá para você expressar. Você ali esquece. Se você tiver 10 filhos que você deixou aqui embaixo, você não lembra. De nenhum. Não tem o sentimento de, por exemplo, não, eu deixei meus filhos lá. Preciso cuidar, preciso voltar, alguém tem que cuidar. Não. A alegria é tanta alegria, tanto gozo, que você parece que você quer mais. Aquela situação que você esquece tudo, é só alegria, só gozo, só alegria, só gozo. E Deus mostrou a cidade santa, enorme, grande, muito linda, tudo brilhoso, tudo lindo, tudo maravilhoso, vazia. Ainda não entrou ninguém. Aquela que João viu, que descia do céu adereçada como a esposa ataviada, diz a Bíblia, né? Exatamente. E ali eu vi aquela coisa linda e o Senhor falou: ainda não tem, os moradores ainda não entraram. Por que não entrou? Vou explicar, porque às vezes alguém vai perguntar. Vai haver, né? Depois que a igreja ser arrebatada, a tribulação, a grande tribulação vai acontecer, 7 anos. Depois vai vir o fim de tudo. Estabelecerá o trono branco do julgamento. A igreja não passará por julgamento, só por análise, será presenteada. Guardadão, como diz a palavra. E aí vai vir o quê? Nós vamos para a morada eterna, cidade santa que está preparada. Então, o Senhor falou que Ele ia e preparar lugar, né? E aqueles que não quis com meu Pai, essas pessoas semelhantes a eles, não quiseram, também vai ser o quê? Julgada, pegada junto, depois que a besta, o falso profeta, o diabo ser lançado lá dentro. E os 3 vão no Lago de Fogo. Vai inaugurar a cidade deles. Inclusive o senhor viu também o Lago de Fogo, né? Sim, eu estou contando, vou chegar lá agora. Aí, porque as pessoas podem falar, não, por que está vazia? Porque só vai entrar lá depois que o Senhor julgou, já acabou tudo, e cada um para o seu lugar. Cada um seu espaço. É o salvo para a cidade santa. Aqueles que não quiseram rejeitar a salvação para o Lago de Fogo. O Lago de Fogo, o Senhor mostrou que assim latejando, borbulhando, fogo puro. É vermelho de fogo borbulhando. É muito pior do que o inferno, né? Misericórdia. Pior. Inferno eu costumo chamar de estágio. O primeiro estágio daqueles que não vão para Jesus, aqueles que não vão ser salvos. O seio de Abraão é o primeiro estágio para o gozo, o primeiro estágio para o salvo, né? E o inferno, infelizmente, para aqueles que não quiseram abrir mão da salvação. E aí eu vi aquela imensidão que não tem fim
Dá para colocar esse globo tudo lá dentro. A imensidão e tudo borbulhando. Fogo, enxofre. E aí, o Senhor me mostrou também. Aqui você, lá de cima, você olha para cá, para baixo, é só treva. Trevas. E como é que você vê alguma coisa aqui? Como é que você identifica alguma coisa? Eu só vi treva. O Senhor falou, tá vendo aquela luzinha lá? A luzinha aqui embaixo. Ali é o meu santo. Olha lá a minha igreja. Aí ele ia mostrando. Eu só consegui ver porque ele começou a mostrar. Mostrar onde estava, né? Aí tinha uma sozinha aqui. Às vezes ali ele mostrou, tinha umas 4, 5 juntas. Depois ele mostrou com um grupinho maior. Mas não era aquela imensidão de... Realmente os salvos são poucos. Salvos são poucos. Eu estou falando isso aqui, Deus me fez eu ver isso aqui, porque a gente vê muito isso aqui na terra. As pessoas falando que pela fala deles, todo mundo vai ser salvo. Mas se você estudar a Escritura, você sabe que não. Já está revelado a nós. A parábola das 10 virgens. 5 loucas, 5 prudentes. Deus está nos falando, o Senhor nos deixou informado que ele vai ser só metade. E for metade, nós temos que louvar a Deus. Louvar a Deus. Então, é uma realidade muito maravilhosa, linda, porque você sabe, você fica temente àquilo, você não tem dúvidas, você tem a certeza. E aí o Senhor começou a mostrar e eu vi, e eu falando, ali é a minha igreja, é os meus santos. E era muito pouco. Pelas pessoas que a gente vê aqui, a multidão de pessoas que a gente vê aqui, que se declara como evangélico. Você que está ouvindo, você que vai ouvir ou está ouvindo esse testemunho. Se coloque, se lance cada vez mais em Cristo. Deixe, viu, todas as coisas pertencentes a esse mundo fora. Santifique a sua vida. Porque o que ele mostrou, Deus não se engana. Ele não se engana como um homem se engana de ver a multidão de pessoas gritando o nome dele e ele dizer que está salvo, que é salvo. Ele sabe quem é salvo, ele conhece quem é a igreja. De lá de cima, ele identifica quem é realmente a igreja, quem está qualificado como igreja, quem está separado como igreja. E eu posso falar para vocês que eu vi uma minoria. Não é a multidão, viu? Não é esses templos lotados. Por isso que eu sempre falo, da minha experiência de pastorado, eu sempre falo. Não se engana quando você vê um templo lotado, você fica alegre. Achar que aquilo ali está balando, né? Ali, o Senhor vai tirar alguns, se tirar alguns. Se tirar, né? Para vocês ficarem sabendo, meu querido, já dentro desse testemunho, para vocês ficarem sabendo, dentro do ministério, o Senhor praticamente tira quase ninguém. Tem ministério aí que o Senhor vai tirar poucas pessoas ou quase ninguém. Da condição, porque... E vai ter ministério que Deus não vai tirar ninguém. Não vai tirar ninguém. Então, a nossa condição é santificação. Santificação, viu? E eu não penso que é somente no que você imagina aqui no espírito, não. É espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. E a nossa convenção, a nossa santificação começa por dentro. É de dentro para fora. Então, eu estava ali, o Senhor me mostrando e chegando o fim. E eu estava ali já muito alegre, gozando de tudo. Imagina, alegria. E aí o Senhor falou, você vai ter que descer. Aí é que é o ruim. Desespero maior, né? Aí começa, eu falei, não, aí você não quer vir de maneira nenhuma. Você se debate ali para não voltar. Mas aí Deus fez assim, ó. Desceu
desci para cá, eu sei que eu vim descendo, daí a pouco eu entrei no corpo novamente. Isso foi 8 horas, viu? 8 horas. De experiência, né? Que eu fiquei morto lá. E fui aos lugares mais baixos da terra, e depois o Senhor me levou lá para me ver, para me contar, para me testificar de tudo isso. Inclusive, irmão, tem principalmente na internet, a gente vê muitos canais, pregadores, né, da internet dizer que não existe um inferno. Dizer que o inferno... Chegam a dizer que a palavra inferno, Hades, na Bíblia está traduzida totalmente errada. São pessoas que não têm nenhuma espiritualidade. Mas, então, isso é falta de quê, Everson? E, ouvintes, irmãos que estão ouvindo, e vão ouvir, isso é falta de experiência com Deus. Isso é falta de aproximação de Deus. Isso também é estratégia do nosso adversário chamado diabo, de colocar isso na mente da pessoa, porque quanto mais você ignorar essa realidade, que é o que vai acontecer se a pessoa não se converter. E o diabo terá êxito. O diabo gosta, ele acha bom que as pessoas olhem dessa forma e também ele defina dessa maneira. Ele acha bom porque isso para ele é maravilha. É lucro, né? Então a gente temos, meu querido, que a gente... o trabalho, o ministério que o Senhor determina aqui na terra, nós temos que aproximar cada vez mais do Senhor para a gente ter experiência dessa maneira e numa escala maior ainda, se você buscar. Dispor, né? Isso é bíblico porque Paulo buscou essa condição, o Senhor levou ele até os céus. Até o terceiro céu, né? João, o Senhor preservou ele aqui na terra, colocou em um lugar que ninguém queria ir para lá, na ilha de Pátimo, aonde era um lugar que o imperador colocava aqueles criminosos terríveis lá para acabar, lá morrer lá sozinho. Esse foi o lugar que João estava. Mas para quê? Para que ele se desligasse de tudo que você imaginar daqui da terra, para estar santificado, preparado, para depois Deus pegar ele e levar. Não é de qualquer jeito que alguém é arrebatado. O Senhor sempre tem um propósito, tem que ser. Inclusive o Senhor levou 7 anos para passar por essa. Foi 7 anos de perseverança. Perseverança para alcançar, não foi de uma hora para outra, né, irmão? Não foi de qualquer maneira, não é de qualquer maneira. Então, tudo o Senhor te experimenta, te leva, viu, uma situação para você, de lá você tirar a experiência, de você ter uma preparação espiritual, uma consistência espiritual, para poder você também ter força e tiver ânimo para você vencer os seus dias aqui, o seu ministério na terra. Com essa experiência aí, você se reveste muito. Você tem uma experiência muito grande com Deus e com a realidade das Escrituras Sagradas. Então, quando uma pessoa que se diz que serve a Deus fala que o inferno não existe, o diabo está fazendo festa. Está lá, ó. Inclusive está sendo um instrumento do diabo, né? Sim, ele está rindo por isso. Então, a gente tem que saber se... Então, você também está contradizendo o que Jesus falou, que ele testificou. Jesus foi o pregador do inferno. O pregador do inferno. Ele pregou, ele falou. Aí vem você falando, então você é contra, você está sendo contra. Então, as pessoas estão totalmente fora, as pessoas não têm nenhum compromisso com Deus, não tem nenhum compromisso com o ministério de salvação. A gente temos que ter os pés no chão, certo? E o coração em Deus, para poder a gente estarmos vivendo esta vida aqui, combatendo o bom combate até o final da carreira, ou então o final do arrebatamento. Tá certo? Eu quero deixar aqui meu agradecimento. Deus abençoe a todos que estão ouvindo e vai ouvir esse testemunho. Passe para outras pessoas, porque isso é verídico, é a veracidade que eu passei. Eu estou aqui passando para ajudar, para chegar a pessoas, para as pessoas saberem que a realidade com Deus realmente é real, é viva, ela é verdadeira, tá certo? Que Deus abençoe. Fica aqui o meu abraço para todos. Que Deus dê muita graça e paz. Amém, meus queridos? Inscreva no canal, enfim,
gravamos esse testemunho tremendo e eu também quero deixar minhas considerações que nós estamos aqui nesse trabalho para glorificar a Deus. Essa experiência é para a sua vida espiritual crescer, como a minha vida tem crescido através do ministério do nosso irmão Joilson, e muitas pessoas, né, que têm sido alcançadas pela seriedade daquilo que ele vive. Ele não vive uma brincadeira, já há mais de quase 50 anos, né, irmão? Pregando o evangelho. Exatamente. Né? Então não é uma brincadeira, é uma realidade, é uma seriedade que o Senhor mostrou para ele, que ele vive e prega. Amém? Então fique com esse testemunho, que Deus abençoe, que Deus lhe guarde e que Deus lhe dê graça para alcançar a salvação a todos os inscritos e todos aqueles que irão ouvir esse testemunho. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.